Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, agora que você já conhece o círculo cromático, já recriou o seu próprio círculo, nós vamos entender agora um pouco sobre a temperatura das cores, bem como a importância dela na hora de utilizar na criação das suas mandalas. Então, antes de começar, eu quero mostrar aqui o círculo cromático para você observar que de um lado do círculo você vai encontrar as cores que são frias, o azul, o verde, e aqui em cima desse outro lado você vai encontrar as cores quentes. Aqui nesse círculo que a gente criou, a mesma coisa, tá? Aqui as cores quentes e aqui as cores frias. Bom, existe uma cor que pode ser colocada dos dois lados, que é o violeta, que dependendo se você adicionar mais vermelho, ele vem para cores quentes, e se você adicionar mais azul no violeta, ele já vai ficar mais para o tom de cores frios, tá? Lembrando que nas cores quentes você nunca vai encontrar o azul e nas cores frias você nunca vai encontrar o amarelo, tá? Então agora nós vamos dar o início ao segundo exercício com as cores. Dessa vez nós vamos entender melhor sobre a temperatura. Então você pode pegar aí uma folha de papel canson, pode ser preta, mas caso você não tenha uma folha de canson preta, pode ser uma folha de sulfite normal. Eu gosto de utilizar essa preta porque a maioria dos fundos das mandalas que eu crio são pretos e devido a isso facilita na hora de eu ter uma ideia melhor de como a cor vai se comportar no fundo preto, tá? Eu dividi aqui a minha folha em 3 colunas, tá? Em 3 partes, dividi com um lápis branco. Na primeira parte, nós vamos fazer a temperatura de cores quentes, na segunda parte a temperatura fria e na terceira parte nós vamos trabalhar com os tons neutros. É importante esse exercício para você saber identificar. O que eu vou fazer aqui com pontilhismo, eu vou criar também pontos de vários tamanhos, eu vou preenchendo cada coluna, porém eu vou agora mesclar os tons frios na mesma coluna, os tons quentes separados e os tons neutros, tá? E o que eu quero que você perceba aqui nessa aula é qual sentimento que cada coluna vai despertar em você, que cada temperatura vai despertar em você. Porque entender sobre a temperatura das cores e identificar qual sentimento cada temperatura te traz é uma peça muito essencial para você trabalhar com as cores nas suas mandalas, tá? Então, agora eu vou começar esse exercício usando as cores quentes. Eu vou usar o laranja, o vermelho e o amarelo, e também vou usar um pouquinho da cor ocre, ok? Eu vou começar aqui com o laranja e vou fazer a nossa primeira coluna de cores quentes. Então, faça esse exercício. Separe a sua folhinha, comece a fazer a sua recomposição de temperaturas. Uma dica que eu dou para você, esse estudo, esses exercícios que a gente está fazendo aqui no curso, é interessante você ter uma pastinha, uma pasta com aqueles plásticos, para que você possa, nessa pasta, guardar os seus exercícios, organizar os seus trabalhos, os seus primeiros treinos, para que você possa ter como uma referência, né? Sempre que você quiser estudar e tudo bem organizadinho, para quando você precisar consultar esse material. Agora que eu já pontilhei com o laranja, eu vou trabalhar com o vermelho e vou mesclar os pontinhos entre esses pontos laranja que eu já criei. Vou começar com o amarelo. Eu vou usar 3 tonalidades de amarelo para compor essa temperatura quente.
Vou agora para o meu segundo tom de amarelo. O primeiro que eu utilizei foi o amarelo limão. Eu vou utilizar agora o amarelo ouro e depois o amarelo cádmio. O amarelo cádmio é o amarelo mais escuro de todos e ele tem um pouquinho do laranja nele, ele puxa um pouquinho mais pro amarelo alaranjado, que seria uma cor terciária. Ó, vocês podem perceber que esse amarelo, ó, fazer um pontinho aqui, ó. Percebam esse pontinho aqui que eu acabei de fazer, ó. Ele já é, ó, um amarelo alaranjado. Ele já é uma cor terciária, tá? E agora eu vou compor aqui a nossa primeira parte aqui da temperatura das cores, a primeira coluna, com a cor ocre. Então, na hora de você pensar em criar uma mandala, né, é interessante você pensar nessas cores, pensar sempre na temperatura das cores. O que eu quero mais que vocês façam e sintam com esse exercício é qual a sensação que você tem ao olhar para cada uma dessas colunas. Que sentimento essas cores quentes, as cores frias, os tons neutros despertam em você. Porque quando você for colocar lá na mandala essas cores, é a mesma coisa que o seu cliente, ao pegar a sua mandala, vai sentir, tá? As cores, elas têm esse poder de transmitir sentimentos, sensações, né? Então, dependendo da temperatura da sua mandala, das cores que você vai escolher para sua mandala, ela vai despertar um sentimento na pessoa que está vendo, no seu cliente, na pessoa que está admirando o seu trabalho. Por isso que é importante você ter esse conhecimento de temperatura, para que na hora de você criar, você saber o que está fazendo, o que está transmitindo para o seu cliente, para o seu público, que sentimento que você quer despertar. Por exemplo, essa primeira coluna, ela nos remete muito ao quente, né? Ao sol, ao calor, né? Então ela traz essa sensação de aquecimento. Então, por exemplo, se você tem um cliente e uma pessoa que você vai fazer a mandala para alguém, essa pessoa ela está, por exemplo, passando por um processo depressivo, ela está se sentindo triste. É interessante você fazer uma mandala com essas cores quentes, porque essas cores quentes elas aquecem, elas traem aquela energia do calor, da vivacidade, né? E na hora de você compor a mandala é interessante você pensar nisso também, tá? Agora você vai ver a diferença, né? Nós vamos trabalhar com a coluna número 2, a coluna do meio, vamos trabalhar com cores frias, tá? Vamos trabalhar com o verde, com o azul, com o violeta frio e o azul escuro, né? Escolhi 2 tons de azul, tá? E aí você vai perceber, eu vou pontilhar toda essa coluna e você vai perceber qual a diferença de uma coluna para outra, o sentimento que cada coluna passa, sensação, tá? Então vamos lá, vou começar aqui com o azul claro. Agora vamos com o verde. Então,
finalizamos aqui a nossa segunda coluna com as cores frias, usando o violeta frio, o azul escuro, o azul claro, um verde no tom claro, no tom verde folha, e o outro verde oliva, que é um verde um pouquinho mais fechado, mais escuro. Então, vocês podem perceber já aqui essa diferença, né? Analisem mais uma vez qual é a sensação que a coluna número 2, essa coluna de cores frias, traz para você. Que tipo de sentimento ela desperta? Se essa já desperta um sentimento mais de aquecimento, de calor, de sol, essa daqui já tem mais aquela sensação fechada, de frio, de introspecção, né? Ela já passa uma sensação mais gelada, mais introspectiva. E é justamente isso que eu quero que você perceba. Imagine você desenhando, pintando uma mandala com cores frias e pintando uma mandala com cores quentes. O tipo de emoção, de sensação que você quer passar é completamente diferente. Ambas são maravilhosas, são tons lindos, 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 tanto os quentes quanto os frios. E ambos dão um resultado maravilhoso na mandala, mas aqui eu estou falando mais da questão da sensação da cor. Nessa terceira parte aqui, eu vou adicionar os tons neutros. Então, com os tons neutros, eu quero que você perceba que os tons neutros, eles equilibram essas duas cores aqui, essas duas paletas. O tom neutro vai equilibrar a paleta de cor quente e vai equilibrar a paleta de cor fria. Como assim? Porque os tons neutros você pode combinar na sua mandala, tanto numa mandala de cor quente, quanto numa mandala com cores frias, tá? Se você for fazer qualquer uma das duas, você pode utilizar para compor, para dar um equilíbrio para sua mandala, esses tons da coluna dos tons neutros, tá? Porque eles vão bem com qualquer cor, eles trazem um equilíbrio para sua arte. Não quer dizer que você não possa misturar tons frios e tons quentes na sua mandala. Muito pelo contrário, você é livre, você pode criar uma mandala tanto com tons quentes e frios juntos, misturados, não tem problema algum, fica lindo do mesmo jeito. Esse exercício aqui é só para você ter uma ideia e entender os dois lados, tá? Dessa questão de temperatura, ok? Então agora eu vou começar a pontilhar aqui os tons neutros. Eu vou utilizar um prata, representando aqui o cinza, né? Pode ser um cinza também, se você quiser. Um marrom. O prata e o marrom, basicamente. E o preto já temos na folha, porque o preto também, ele entra como uma cor ali de equilíbrio, uma cor neutra que vai com os dois, tá? Então, vamos lá pro marrom e pro cinza. O que você pode fazer aqui também, nesse tom neutro, é incluir um bege, incluir um mineral, incluir um tom perolado, tá? Como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o tom pérola. Ele é mais puxado para um marfim, né? Ele é um off-white. Então, eu vou incluir ele aqui também nos nossos neutros, porque ele vai compor perfeitamente. Então, eu vou começar aqui com o prata. Pronto, então finalizei aqui a minha terceira coluna de tons neutros. Como vocês podem perceber, vocês podem utilizar diversos tons aqui de marrom nessa terceira coluna, fica legal com várias tonalidades de marrom, tonalidades de bege, de cinza, prata, um ocre aqui poderia cair bem, tá? Como tom neutro também. E eu quero aqui
vocês olhem essas 3 cores, façam esse exercício antes da gente entrar na parte prática, na parte de criação e pintura de mandalas. É importante vocês entenderem essa teoria que envolve as cores, que envolve a temperatura, que envolve o círculo cromático, a combinação das cores, dos tons, tá? E não deixem de fazer esse exercício, façam esse exercício. Eu vou deixar como tarefa aqui desse módulo, tá? Para vocês esse exercício. E olhem para essa folha não somente como cores, mas sim como sentimentos, né? Como cada cor misturada com os seus devidos tons quentes, frios e neutros transmitem um sentimento, uma emoção, uma sensação para quem está olhando. Isso é muito importante na hora de criar mandalas. E lembrando que os tons neutros aqui eles podem combinar com qualquer cor quente, qualquer cor fria, qualquer tipo de mandala, qualquer tonalidade que você for utilizar na mandala, ele é ótimo para fazer os detalhes, para fazer as separações, criar as florzinhas como detalhes nas mandalas, as transições de um padrão para o outro, porque o neutro ele vai dar o equilíbrio para sua peça, para sua mandala, tá bom? Então usem e abusem das cores, criem, façam esse exercício, encham de pontinhos as suas folhas, deixem sua criatividade fluir, bote para fora aqui os seus sentimentos presas aqui através das cores, brinque com elas e se familiarize com as cores, porque logo mais você já vai entrar na parte prática e a gente vai colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu nas nossas mandalas e vamos fazer as nossas criações, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa aula e te vejo na próxima. Até lá!
os dois lados, tá? Dessa questão de temperatura, ok? Então agora eu vou começar a pontilhar aqui os tons neutros. Eu vou utilizar um prata, representando aqui o cinza, né? Pode ser um cinza também, se você quiser. Um marrom. O prata e o marrom, basicamente. E o preto já temos na folha, porque o preto também, ele entra como uma cor ali de equilíbrio, uma cor neutra que vai com os dois, tá? Então, vamos lá pro marrom e pro cinza. O que você pode fazer aqui também, nesse tom neutro, é incluir um bege, incluir um mineral, incluir um tom perolado, tá? Como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o tom pérola. Ele é mais puxado para um marfim, né? Ele é um off-white. Então, eu vou incluir ele aqui também nos nossos neutros, porque ele vai compor perfeitamente. Então, eu vou começar aqui com o prata.
Pronto, então finalizei aqui a minha terceira coluna de tons neutros. Como vocês podem perceber, vocês podem utilizar diversos tons aqui de marrom nessa terceira coluna, fica legal com várias tonalidades de marrom, tonalidades de bege, de cinza, prata, um ocre aqui poderia cair bem, tá? Como tom neutro também. E eu quero aqui vocês olhem essas três cores, façam esse exercício antes da gente entrar na parte prática, na parte de criação e pintura de mandalas. É importante vocês entenderem essa teoria que envolve as cores, que envolve a temperatura, que envolve o círculo cromático, a combinação das cores, dos tons, tá? E não deixem de fazer esse exercício, façam esse exercício. Eu vou deixar como tarefa aqui desse módulo, tá? Para vocês esse exercício. E olhem para essa folha não somente como cores, mas sim como sentimentos, né? Como cada cor misturada com os seus devidos tons quentes, frios e neutros transmitem um sentimento, uma emoção, uma sensação para quem está olhando. Isso é muito importante na hora de criar mandalas. E lembrando que os tons neutros aqui, eles podem combinar com qualquer cor quente, qualquer cor fria, qualquer tipo de mandala, qualquer tonalidade que você for utilizar na mandala, ele é ótimo para fazer os detalhes, para fazer as separações, criar as florzinhas como detalhes nas mandalas, as transições de um padrão para o outro, porque o neutro ele vai dar o equilíbrio para sua peça, para sua mandala, tá bom? Então usem e abusem das cores, criem, façam esse exercício, encham de pontinhos as suas folhas, deixem sua criatividade fluir, bote para fora aqui os seus sentimentos presos aqui através das cores, brinque com elas e se familiarize com as cores, porque logo mais você já vai entrar na parte prática e a gente vai colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu nas nossas mandalas e vamos fazer as nossas criações, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa aula e te vejo na próxima. Até lá!